Boa noite, minha enfermagem mais querida desse Brasil. Estamos agora começando mais uma incrível aula com vocês. E hoje vamos falar, olha só, vamos falar sobre a oxigenoterapia. Sim, como é que você vai utilizar da forma correta esses acessórios, né, que utilizamos, esses dispositivos que utilizamos nos nossos pacientes. Você vai aprender a utilizar do jeito certinho, você vai aprender para que serve cada um dos diluidores aqui de oxigênio da máscara de Venturi. Você vai aprender, essa aula vai ser fenomenal. Mas para isso, para você entender até o final, você vai ter que ficar, obviamente, até o final da aula, porque lá eu vou disponibilizar um presente para você. Então, se você quer ganhar esse presente, não quer ficar de fora, fica até o final da aula, tá, turma? Eu tenho certeza que essa aula vai ser transformadora na sua assistência de enfermagem. Mas antes, já chega aqui e deixa o teu boa noite esticado. Sim, aquele boa noite que você vai estar assim, ó. Boa noite com muito porque esse boa noite eu quero energias positivas aqui durante essa live. Então enche aqui o chat de boa noite. Me conta também de onde você está falando, porque eu quero conhecer diversas capitais no Brasil, diversas cidades. E quiçá eu quero chegar na sua cidade, conhecer você, dar aquele abraço, tomar um café. Olha, seria fenomenal, tá? Espero o convite aí de vários congressos para a gente estar pertinho. Quem sabe, ó, falando sobre oxigenoterapia, já pensou você ter uma aula presencial com o professor João falando sobre oxigenoterapia? Então essa é uma das oportunidades que você pode ter. E é óbvio, eu quero alcançar você, tá, turma? Mas antes, turma, não esquece também de você, ó, você que tá assistindo aí, você que tá chegando agora, ó, verifica aqui se você está inscrito no canal e se as notificações estão ativadas, é um sininho, você vai clicar nesse sininho e você vai colocar todas as notificações. Por quê? Porque assim quando a gente inicia a aula de vocês, você vai receber aí no seu celular, no seu computador, uma notificação que estamos ao vivo. E assim você não vai perder nenhuma aula do professor João aqui no YouTube, tá? Então, ó, faz isso, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, verifica se está todo ativo, tá, turma? Porque isso é muito importante. Já verifiquei que muitos aqui estão e não recebem essa notificação da aula, tá? Então você tem esse papel fundamental. E óbvio, nosso último recadinho do coração é você pegar essa live e compartilhar com 3 grupos aí da faculdade. Tenho certeza que tem um grupo da tua panelinha, tem um grupo do CA da faculdade, né? E tem um grupo do pessoal do plantão, tá? Não esqueci vocês não. Então quem é do plantão aí, compartilha aí nos grupos dos plantões, chama todo mundo para essa aula, porque, ó, turma, oxigenoterapia, vocês não podem errar na hora aqui do seu paciente, beleza? Então, ó, fica até comigo durante essa aula. Vamos lá? Vamos iniciar com chave de ouro. Turma, tem um papel muito importante com vocês para falar sobre esse tema que particularmente eu gosto muito de falar sobre a oxigenoterapia e vocês vão ter uma fantástica aula aqui comigo nesse exato momento. Então, ó, te prepara, pega caneta e papel, não esquece nada. Vamos lá, turma. Primeiro de tudo, eu devo só ressaltar para vocês um pouco da nossa anatomia do sistema respiratório. Turma, o ar ele vai entrar de 2 maneiras aqui nos seus pulmões, pelo nariz e pela boca. E nosso sistema respiratório superior, que é essa região aqui que eu vou marcar para vocês, ó, superior, ele tem um papel muito importante, que é filtrar esse oxigênio, umidificar, como também aquecer, tá, turma? Porque esse oxigênio ele tem que ser preparado até chegar aos nossos pulmões. Se esse oxigênio ele não é preparado, corre o risco, por exemplo, de uma bactéria que está aqui no nosso meio, ele entre no nosso nariz e infelizmente chega até nosso sistema respiratório inferior, que no caso é nosso pulmão. Imagina só, se você não tem esse filtro natural, tudo que você vai cheirar entra diretamente dentro de você.
Vixe Maria, ficou feio isso daí, né? Lá ele, colocar aqui lá ele. Mas eu espero que vocês tenham entendido aí. Tudo que vocês inspiram, entram aí na sua cavidade nasal e vai para o seu pulmão. E aí, turma, se você perceber, a gente tem pelinhos no nariz. Muitas pessoas gostam de tirar ele. Turma, não faça isso, pelo amor de Deus. Porque ele serve como nosso filtro natural. Aquela melequinha é toda a sujidade que você inspira durante o dia e vai se acumulando ali. E aí você vai lá, taca o dedo no nariz e tira. Algumas pessoas até comem, ó, não façam isso, pelo amor de Deus, eu acho feio. Mas aí, turma, ó, você vai, ó, ter essa melequinha porque são sujidades que a gente vai inspirar. Qual é o papel da nossa via aérea superior? Aquecer, umidificar e aqui filtrar o nosso oxigênio. E, turma, nosso ar também, o que você vai inspirar vai ser correspondente a 21% de oxigênio. Por exemplo, todo 100% que você inspira, ó, inspirei 100%. Tudo isso aqui que eu inspirei, apenas 21% é oxigênio. O outro restante são gases que tem aqui no nosso meio, são sujidades, são outros gases também, e 21% disso são oxigênio, tá, turma? Isso é importante. E anota isso daí. Anota isso daí, ó, que 21% é o que você consegue colocar de oxigênio para dentro, tá? Para dentro do seu corpo. Já a gente chega lá. Mas vamos lá revisar a nossa anatomia. Primeiro de tudo, eu tenho a cavidade nasal, eu tenho a narina, eu tenho aqui a nossa faringe, a epiglote, que faz um papel muito importante. Por exemplo, você vai ver aqui algumas condições clínicas que a epiglote ela pode edemasiar. Se aqui eu tenho um edema de glote, certo? Infelizmente, minha via aérea vai tampar. Se minha via aérea tampa, o ar, ó, essa via aérea aqui, ó, tampa. Se essa via aérea consegue tampar, o ar que você inspira, ele não vai conseguir adentrar nos meus pulmões. Se o ar não entra, eu tô de frente a uma parada respiratória. E a parada respiratória pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Eu espero que isso vocês já entendam, tá? Mas seguindo aqui a nossa anatomia, tenho a minha epiglote, a laringe, a nossa traqueia, eu tenho aqui a cavidade pleural, tenho os pulmões, certo? Os brônquios primários, aqui eu tenho a carina, que é essa ligação aqui, ó, a gente chama de carina, e eu tenho um pulmão, tá? E eu tenho também o diafragma aqui, porque o diafragma também faz um papel muito importante na nossa inspiração e expiração, tá? Por exemplo, quando o nosso diafragma contrai, certo? Ele vai relaxar os pulmões, ele vai abrir esse pulmão. Quando o diafragma relaxa, ele joga esse ar para fora, tá? E aí o papel da inspiração e a expiração. Show? E aqui dentro, turma, quando o ar entra na cavidade nasal, passa aqui pela faringe, entra pela traqueia, passa pelos brônquios, os bronquíolos e vai até os alvéolos, no meu alvéolo vai ocorrer o que chamamos de hematose. A hematose é a troca gasosa. Ei, anota isso daí. Tem como, professor, saber que 100% daquele oxigênio que eu estou ofertando para o seu paciente, ele vai conseguir absorver? Eu vou saber disso no meu oxímetro, tá? Se está sendo vantajoso ou não ali a suplementação de oxigênio para aquele paciente. Por quê? Respiração é diferente da hematose, porque na hematose é que vai ocorrer realmente a nossa troca gasosa. Por exemplo, o gás carbônico que eu tenho aqui na minha veia, certo? Porque veia leva sangue rico em gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai, ó, passar para o meu alvéolo. E o meu alvéolo rico em oxigênio, ele passa esse oxigênio para a minha artéria, aqui, para a minha circulação sanguínea, certo? Então, turma, quando ocorre isso, eu estou colocando o oxigênio para dentro. Quando eu jogo esse CO2 para os meus alvéolos, eu tenho que retirar o CO2. E aí você vai expirar. Expirar. Inspira, coloquei oxigênio. Expira, eu tirei CO2, tá? É assim que ocorre a nossa troca gasosa. E ela vai ocorrer lá nos meus alvéolos, tá? Quando eu vou ter essa troca realmente ocorrendo, tá? Algumas condições podem ocorrer o quê? Que esse alvéolo, ele possa encher de secreções. Quando esse alvéolo enche de secreções, eu tenho uma dificuldade nessa troca gasosa. Quem pode fazer isso? Por exemplo, pneumonia,
Uma pneumonia pode fazer isso, uma asma pode fazer isso, pode acumular muito líquido aqui nessa região, que vai impossibilitar essa troca gasosa. E quando eu impossibilito essa troca gasosa, o paciente ele não consegue retirar o CO2, como também ele não consegue, às vezes pode até conseguir, mas com dificuldade, colocar o oxigênio para dentro. Se eu tenho essa dificuldade, o paciente ele pode ter uma acidose respiratória. Por que ele pode ter essa acidose respiratória? Porque ele está acumulando muito CO2. Assim como ele pode ter uma hipóxia, porque o oxigênio está sendo insuficiente para aquele paciente. Ele não está conseguindo fazer a hematose do jeito certo, da forma que tem que ser. Então, isso vocês vão estar avaliando no seu paciente. Como é que eu avalio isso, professor? Ausculta. Tá? Você vai auscultar, temos também exames de imagem que vai mostrar como é que está aqui o seu pulmão e assim você vai conduzir esse paciente da melhor forma possível, beleza? Então essa é a nossa anatomia. Olha só, turma, esse paciente aqui, ó, tiragem de fúrcula. Turma, esse paciente, vocês acham que ele está respirando bem ou respirando mal? Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está puxando o máximo possível ali da sua musculatura acessória, do seu pulmão, do seu diafragma, para puxar o máximo possível de ar para dentro do pulmão, certo? E isso, essa tiragem de fúrcula, é um dos sinais que esse teu paciente pode ter ali uma dificuldade respiratória, tá? Assim como nos pacientes pediátricos, vocês vão observar uma tiragem intercostal. Olha só essa respiraçãozinha desse bebê, ó. Tá muito rápida, certo? Você consegue ver que ele faz muita força nas costelas, às vezes chega até a aparecer, tá? Isso também é um bebezinho que pode estar se apresentando para você que está com baixa dificuldade ali de captar oxigênio. Ele não está respirando adequadamente, tá? Isso é o que você vai fazer na sua inspeção. Foi o que eu fiz aqui, foi um paciente meu. Eu estava fazendo minha inspeção nesse paciente, observei que ele estava com uma dificuldade respiratória. Beleza? Então, turma, se eu observei isso, será se esse paciente vai precisar ou não de oxigenoterapia? Certo? Então, é isso que eu quero que vocês destravem na mente de vocês. Ei, já coloca aí um monte de cadeado aí na live, vai. Sobe um monte de cadeado que eu quero todo mundo aqui destravando esse conhecimento. Porque assim, turma, às vezes o paciente ele te mostra vários sinais que ele está com dificuldade, desconforto respiratório. E você deve identificar esses sinais. Se você não identifica esses sinais, infelizmente, esse paciente pode evoluir negativamente. Por quê? Lá nos meus 5Hs e 5Ts da parada cardiorrespiratória, eu tenho um H chamado hipóxia. E a hipóxia pode fazer com que esse bebezinho entre em uma parada cardiorrespiratória. Para primeiro os pulmões, para primeiro de respirar e depois evolui para a parada cardiorrespiratória. Cardio, coração, respiratória. Qual foi que parou? Os dois, tanto o coração como também o pulmão desse paciente. Beleza? É isso que eu quero que vocês entendam nessa aula. Eu quero simplificar esse conhecimento para vocês. Show? Mas tá, professor, quem é que precisa dessa oxigenoterapia? Você vai observar, primeiro, aqueles pacientes que têm um movimento respiratório, como é que está? Acabei de te mostrar uma avaliação ali com aquele paciente, você vai ter que avaliar. Como é que está a respiração dele? Como é que está o oxímetro? Um oxímetro saturando 99%. Isso quer significar que esse paciente está com saturação boa ou não? E aí? Responde aí no chat, vai. Esse paciente está saturando 99%. Essa é a única informação que você tem. Esse paciente está saturando bem ou não? E aí, como é que eu vou saber? Turma, avaliação clínica. Você vai entender que nem toda saturação, 99%, vai ser bom. Você vai avaliar se esse paciente está ventilando bem. E lembra, a ventilação é diferente da respiração. Ventilar é apenas colocar o ar para dentro, mas isso não significa que esse ar que está colocando para dentro, o meu corpo está absorvendo o oxigênio. Porque lembra, o ar que você coloca, ó, apenas 21% é oxigênio, tá? Os outros
79% são gases aqui atmosféricos que a gente tem, beleza? Você vai avaliar também nesse paciente a via aérea. Como é que está a via aérea desse paciente? Essa via aérea está obstruída? Não está? Está com sinais de inalação de fumaça? Você vai avaliar essa via aérea. Você vai avaliar a saturação do paciente, como também a cinemática do trauma que aquele paciente sofreu. Por exemplo, queimaduras, que a gente vai falar aqui. A depender da exposição da fumaça, da queimadura daquele paciente, essa via aérea corre um grande risco de ser um paciente grave. E tudo isso você vai estar avaliando no seu pacientezinho. Beleza, turma? São 6 passos aqui que a gente discutiu com vocês agora. Movimentos respiratórios, respiração, como está a ventilação, avaliar a via aérea, você vai avaliar a saturação desse paciente, como também toda a cinemática que aquele paciente passou até chegar em você, beleza? E aqui, turma, eu só vou discutir um pouco com vocês sobre a abertura da via aérea, porque para você ofertar um oxigênio de qualidade para aquele paciente, ele vai ter que ter uma via aérea adequada. Lembra que eu falei da cinemática do trauma ali naquele paciente? Por exemplo, se é um paciente que ele está com suspeita de trauma na cervical, você não vai fazer o chin lift, que é a elevação do mento. Por que você não vai fazer o chin lift? Porque, turma, eu vou movimentar a cervical desse paciente. Tá? Se eu movimento essa cervical, eu posso aumentar ainda mais esse trauma. Então é por isso que eu falo para vocês, vai abrir a via aérea, avalia a cinemática do trauma desse paciente. Show? Assim como, se ele tem, você identificou que esse paciente, ele teve ali um possível trauma na cervical, você vai fazer uma manobra que chamamos de jaw thrust, que é fazer a boquinha de véu. Você vai pegar aqui, ó, aqui na nossa parte dessa mandíbula, tá, ó, bem aqui na minha mandíbula, e eu vou jogar pra frente, ó. Joga pra frente. Faz uma boquinha de véio. O ângulo da mandíbula, tá, ó. Jogo ele pra frente. Joguei ele pra frente, eu consigo abrir a via aérea desse paciente sem movimentar a cervical. Beleza? E aí, turma, é essa discussão que eu quero entrar com vocês. Vocês têm que ter uma avaliação clínica desse paciente para saber qual o melhor momento dessa via aérea estar aberta, tá? E aí eu te pergunto, beleza, professor, fiz a abertura da via aérea, fiz lá no pré-hospitalar, lá no SAMU, sou enfermeiro do SAMU, sou técnico do SAMU, fiz a abertura da via aérea. Vou manter essa via aérea desse jeito, fazendo a boquinha de véio, que dói, tá? Dói, até chegar no hospital? O que é que vocês acham? Vocês vão fazer isso até chegar no hospital? Comenta aí pra mim. Ou tem outras técnicas que podem estar realizando e esse paciente pode ir para o hospital tranquilo, com a via aérea aberta, sem você estar necessariamente fazendo ali o jaw thrust. E aí, o que vocês acham? Eu até fazer a boquinha de velho. Comenta aí no chat. Aí, vamos lá, vamos. Tira um print, vai, ó. Tira um print, me marca nas redes sociais. Ó, boquinha de velho. Ninguém já entendeu. Vai, tira o print. Tira o print. Tirou o print? Agora você vai lá, aí você vai marcar lá nas redes sociais, ó. Tenho o maior orgulho de repostar cada um de vocês. Professor João Vitor no Instagram. Vou esperar, tá? Ninguém vai entender isso aqui que eu tô fazendo. Show? E aí, turma, caso você haja necessidade de abrir a via aérea desse paciente, eu tenho dispositivos aqui que possam fazer isso. Por exemplo, a cânula orofaringe, a famosa cânula de Guedel. A cânula de Guedel, ela vai ser utilizada para abrir a via aérea desse paciente e esse paciente conseguir agora passar oxigênio para os pulmões, tá? Não é à toa que quando você passa, você vai ver, ó, que ele tem a aberturazinha aqui, é por onde o ar vai passar. É por onde você pode vir com a sondinha, tá? Ó, uma sondinha de aspiração. É por onde você pode ir e aspirar também nesse buraquinho da Guedel, tá? Você pode fazer isso também com a sonda de aspiração. Se você viu que há necessidade de aspirar essa via aérea desse paciente. Prof, como é que coloca? Turma, primeiro de tudo, vocês vão medir a cânula de Guedel. Tem dois tipos de medida. A primeira, você vai pegar aqui o cantinho da boca até o lóbulo da orelha. Você coloca essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui da Guedel, você vai colocar aqui na boca do paciente. E esse, ó, esse finalzinho, ele tem que chegar no lóbulo da orelha, beleza? Ó,
cantinho da boca, lóbulo da orelha. Só que observaram que tem agora novas medidas para fazer da cânula de Guedel e essas novas medidas vão ter resultados melhores do que essa medida antiga que eu falei para vocês, tá? Qual é, professor? Esse artigo aqui traz para vocês. Agora, como é que você vai fazer? Coloca a cânula de Guedel, ó, aqui no dentezinho do paciente, tá? Ó, dentinho do paciente, o de cima, superior, certo? E vocês vão até o ângulo da mandíbula, tá? Ó, esse daqui era a medida anterior que vocês fariam e essa aqui é a medida atual. O que foi que esse artigo mostrou? Esse artigo mostrou que essa medida, o nível de acerto é muito maior nesse paciente, tá? Letra A, medida antiga. Letra B, a nova medida aqui que vocês vão fazer da cânula de Guedel. Beleza, professor, entendi. A cânula de Guedel vai ajudar a abrir essa via aérea do paciente, mas como é que eu coloco ela? Coloco ela de lado? Coloco ela para cima? Turma, seguinte, você viu que ela é como se fosse um U, né? Você vai encaixar até sentir o palato do paciente, lá o céu da boca. Bateu no céu da boca, você gira a Guedel. Gira, ó, ela vai entrar assim, ó, para cima, bateu no céu da boca, vai girar. Quando você gira, aí você coloca a cânula de Guedel tranquilamente, tá? Isso após a medição, beleza? Temos também outro dispositivo, que é a cânula nasofaríngea. A cânula nasofaríngea, em vez de ser na boca, ela vai ser no nariz e vai até as minhas vias aéreas. Vai facilitar a entrada do ar, tá? Então, como é que eu faço a medida da nasofaríngea? A nasofaríngea você vai medir aqui, ó, do cantinho do nariz até o lóbulo da orelha, tá? Então essa é a medidazinha da cânula nasofaríngea. E aí, turma, tem algumas contraindicações que vocês vão anotar agora. Qual é, professor? A contraindicação dela, isso é fato, vocês não vão errar mais, é que ela não pode ser colocada quando o paciente tem um trauma de base de crânio. Por quê? Quando você coloca, corre o risco dela entrar para o cérebro, certo? Porque na hora que você vai colocar aqui no nariz do paciente, em vez de descer para a minha via aérea, ela pode subir para o cérebro do paciente. Por quê? Porque eu tenho uma fratura de base de crânio ali. Então é uma das contraindicações desse dispositivo para abrir a via aérea do paciente, beleza? Então são algumas medidas que vocês irão realizar, tá? E aí, ó, aqui eu trago algumas indicações, pacientes conscientes, semiconscientes ou inconscientes. Lembrando que a cânula de Guedel você vai utilizar em pacientes inconscientes. Se você for tentar colocar no paciente consciente, ele vai tentar vomitar. Ele não vai conseguir sustentar a cânula de Guedel. Diferentemente da cânula naso. A cânula naso você pode colocar em pacientes conscientes também. Contraindicações. Você vai, ó, ter contraindicação trauma de crânio, certo? Principalmente, se você viu ali que ele está em trauma de face, com certeza ele bateu a cabeça, cinemática do trauma novamente, bateu a cabeça e ó, logo ele pode ter uma fratura de base de crânio, que se você colocar essa cânula, vai para o cérebro do paciente. E possível lesão de placa de cribriforme, tá? São algumas contraindicações da cânula nasofaríngea. E aí, turma, eu vou abrir uma discussão com vocês sobre a oxigenoterapia de alto e baixo fluxo. Algumas pessoas falam que, por exemplo, uma máscara comum é baixo fluxo, tá? Ou até mesmo um catéter tipo óculos é baixo fluxo e uma não reinalante é alto fluxo, tá? Tem algumas pessoas que têm esse questionamento. Professor, como é que eu sei? Meu professor da faculdade me ensinou que vai depender da quantidade de oxigênio que vai ser ofertado. Turma, calma. Vem aqui que eu vou te explicar como é. Eu vou diferenciar aqui para vocês esse baixo e alto fluxo. Vamos lá, quais são as diferenças? O baixo fluxo, ele mistura oxigênio com ar. Fornece oxigênio suplementar até 8 litros por minuto, tá? Logo, a FO2 é variada. Por que a FO2 é variada? Porque eu tenho uma mistura com o oxigênio que tem aqui no ar. Por exemplo, eu tô aqui com um catéter tipo óculos, tá? Catéter tipo óculos. Esse catéter, ele tá ofertando oxigênio para mim. Porém, turma, eu tenho uma mistura do oxigênio ofertado aqui com o oxigênio aqui atmosférico. Então, é por isso que ele é baixo fluxo. Agora, o alto fluxo, eu consigo fornecer uma concentração de oxigênio em fluxos iguais
ou superiores inspiratórios para o máximo do paciente. E a FO2 eu consigo calcular. Eu consigo ter um FO2 eficaz. Por quê? Porque 100% do oxigênio que está sendo ofertado está indo para o paciente. Não está sendo misturado com o ar atmosférico. Beleza? Então essas são algumas das diferenças. E aí, turma, tem outra classificação, que é o sistema de reservatório. Que aqui, turma, nesse sistema de reservatório, eu vou ter um oxigênio que o paciente utiliza, certo? E ele tem uma reserva também, ó. Deixa eu só enxergar aqui para vocês. Por exemplo, o paciente está com essa máscara, deixa eu encher mais. O paciente está com essa máscara, tá? Ó. Quando ele liga o oxigênio aqui, essa máscarazinha aqui, ela vai ser cheia. Eu vou até aumentar aqui para vocês. Aqui, ó, ela vai ficar cheia de ar. Vai ligar o oxigênio aqui, fica cheia de ar. Esse reservatório, alguns reservatórios permitem que esse ar o paciente reinale, outros não. Por isso eu tenho um reservatório de oxigênio aqui. Então são sistemas de reservatório, máscara não reinalante e reinalante aí para vocês, tá? E aqui, turma, o seu fluxo respiratório, tá? Voltando aqui para o meu slide, o meu fluxo respiratório desse paciente é superior ao fluxo de oxigênio que entra no dispositivo. Por quê? Porque esse oxigênio que entra no dispositivo, ele é aumentado pelo reservatório ali, digamos assim, certo? Para ficar mais fácil para vocês, tá? Então temos essas três classificações. Baixo fluxo, mistura com oxigênio. Alto fluxo, eu consigo ter uma FO2 conhecida. E eu tenho um sistema de reservatório, porque eu tenho um reservatório com oxigênio ali. Show? Então essas são as diferenças aqui agora para vocês. Beleza. E aí o que é que eu quero que vocês identifiquem aqui nesse paciente? O paciente chegou para você com queimaduras de face. Turma, é um paciente grave ou não é um paciente grave? O que que vocês acham? Comenta aí para mim. Paciente com a face queimada. Principalmente esses pacientes que são barbudinhos, igual o professor João, chega aí na tua emergência com a barba queimada. Esse paciente, ele é grave ou não é, turma? O que que vocês acham? Comenta aí pra mim. Turma, esses pacientes que têm queimaduras de face, com certeza, 99,9%, ele tem uma chance de ter absorvido essa fumaça. Assim como a via aérea superior dele pode ter queimada. Se essa via aérea está queimada, ela vai edemasiar. Se essa via aérea fica com edema, tem uma obstrução dessa via aérea, não passa mais oxigênio. Rapaz, os gestos feios que o professor fez, né? Ó, mas aqui é a sua via aérea, tá? Ó, sua via aérea aqui é o oxigênio. Ó. O oxigênio que está passando aqui é normal. Quando eu tenho um edema, ela fecha. No oxigênio não tem como passar. Fica apertadinho assim mesmo, tá? Se o oxigênio não passa, o paciente não respira. Se o paciente não respira, ele tem uma parada respiratória, tá? E aí, turma, você vai ter que avaliar o drive respiratório desse paciente. Drive é os movimentos da respiração que ele faz, tá? E você vai administrar o oxigênio com a máscara umidificada nesse tipo de paciente. Beleza, turma? Isso é uma informação que vocês vão anotar, que vocês não vão encontrar facilmente não. Show? Mas beleza. Esse mesmo paciente, você chegou nele, colocou o oxímetro nesse bonitão. Colocou, ó. Colocou o oxímetro. E aí, esse oxímetro marcou 100% da saturação. E aí eu te pergunto, turma. Saturação 100% nesse paciente que recebeu muita fumaça no rosto, inalou muita fumaça. É uma saturação boa ou não? Esse paciente, vou melhorar a pergunta. Esse paciente, ele precisa de algum dispositivo desse? Ele está saturando 100%. E aí, ele precisa de uma máscara não inalante ou uma Adventure, por exemplo? O que é que vocês acham, turma? Esse paciente, ele precisa de uma máscara de Venturi ou não? E aí, turma? O paciente está saturando 100%. Ele vai precisar de uma Venturi ou não? Ou de uma máscara não reinalante? Mas, prof,
É 100%, não é não? Para que eu vou administrar oxigênio nesse paciente? Você deve estar pensando isso, né? Turma, esses pacientes aqui, ele vai te enganar. Sabe por quê? Quando eu tenho uma respiração, eu tenho uma hemoglobina ligando uma molécula de oxigênio. E aí eu faço a respiração celular. Porém, turma, essa hemoglobina ela é safada. Ela é muito safada. Ela tem uma ligação 250 vezes maior com o monóxido de carbono. E o monóxido de carbono vai estar onde? Na fumaça. E aí, turma, ela se ligou no monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é tóxico. E aí, o oxímetro ele vai marcar só a concentração ali da hemoglobina, que vai dar essa saturação de oxigênio. E aí, turma, agora? É um paciente grave ou não é? Olha só esse meme aqui que eu trago para vocês, ó. O monóxido de carbono, certo? A hemoglobina e o oxigênio. O monóxido de carbono ali, ó, a hemoglobina traindo o oxigênio. E é isso que acontece, turma. É isso que acontece. Esses pacientes que têm queimaduras graves, principalmente no rosto, que inalou muita fumaça, são pacientes graves, beleza? Você vai ter que ter uma assistência ali diferenciada com ele. Show? Espero que vocês tenham entendido isso. Vocês vão ter que entender a cinemática do trauma. Entendeu essa cinemática? Como foi que ocorreu ali uma queimadura, por exemplo? Você vai entender que é um paciente que precisa de oxigênio, independentemente da saturação. Show? E é isso que eu quero que vocês entendam. Então vamos lá falar de todos os nossos dispositivos, tá? Primeiro, eu tenho o catéter nasal, tá? Catéter nasal. Esse aqui não é um catéter nasal, tá, turma? É uma sonda, mas eu vou utilizar aqui para demonstrar para vocês. Como é que funciona esse catéter nasal? Ele é um dispositivo de baixo fluxo, tá? O fluxo dele, turma, vai ser 1 litro. Ele vai te ofertar um FO2 de 24%. Lembrando que essa FO2 ela é variada. Pode ser menos de 24, como também pode ser mais de 24. Porque ele é um dispositivo de baixo fluxo. Então ele tem uma mistura aqui com oxigênio atmosférico também. Show? Mas vocês percebem que, como eu falei para vocês, quando eu respiro, eu tenho uma inalação de 21% de oxigênio. Não foi isso que eu falei? E aí, quando eu oferto mais 1 litro de oxigênio para esse paciente, eu vou aumentar 3 litros. 3% aqui da minha FO2. Se eu aumento para 2, eu vou aumentar basicamente 7% e assim por diante, tá? Para ficar fácil, é só multiplicar por 4. Por 4, por 4, por 4. Só somar mais 4, aliás. Soma mais 4, soma mais 4. E aí você vai ter essa FO2 aqui calculada no catéter nasal. Beleza? Então, turma, ele vai ofertar um FO2 entre 24% a 44%. A troca desse dispositivo é a cada 8 horas. Ou seja, se você está de frente com o catéter nasal que está ali com o seu paciente, você vai trocar ele a cada 8 horas. Ei, isso não atrapalharia o teu plantão, não? Uma emergência superlotada, que eu sei como é, porque eu trabalho numa emergência superlotada, você acha que você vai ter tempo para trocar a cada 8 horas? Eu duvido. E já te adianto, esse catéter nasal nos plantões é muito difícil. Eu particularmente nunca nem vi, tá? Nunca nem vi. Aliás, vi uma vez, eu era acadêmico. Mas assim, desde quando eu virei profissional, que me formei, que eu estou trabalhando, nunca vi aqui o catéter nasal, tá? Mas pode se apresentar e você vai ter que saber. Como é que é a medição dele, ó? Pontinha do nariz, lóbulo da orelha. Colocou no paciente. E aí, turma, ele vai uma ligação aqui, ó, a pontinha dele para fora. Você vai ofertar oxigênio por aqui e ele vai levar esse oxigênio até tua via aérea, tá? Tua via aérea superior. Então ele acaba perdendo menos oxigênio do que, por exemplo, um catéter nasal. Ele perde menos oxigênio. Mas por que ele não é tão utilizado? Turma, é desconfortável para o paciente. Ele tem essa questão da troca dele. E até que é difícil em nossas práticas, tá? Então é por isso que o catéter nasal não é tão utilizado em nossas práticas. E aí eu passo para o nosso catéter tipo óculos. Nosso catéter tipo óculos, ele também é um dispositivo de
baixo fluxo. Anota aí, ó, dispositivo de baixo fluxo, tá? Baixo fluxo. Porque eu tenho uma mistura do oxigênio atmosférico junto com o oxigênio que eu estou sendo ofertado para esse paciente. Show? E aí, turma, da mesma forma, ele vai se ofertar de 1 a 6 litros, tá? E a FO2 dele, que vai ser colocada ali naquele paciente, vai ser entre 24% a 44%. Lembrando que essa FO2, ela é variada. E aí, turma, temos vários tipos de cateter tipo óculos. Por exemplo, esse meu aqui, olha só como é que ele é. Ele é como se fosse um óculosinho mesmo do paciente, ó. Colocou como se fosse meu óculos. Vou até tirar meu óculos para ficar mais fácil, ó. Você identificar, ó. Colocou o catéter, ó, no nariz. Turma, isso aqui só eu que utilizo, tá? Nunca utilizei em paciente. E eu coloco, ó, como se fosse um óculosinho. Aí eu vou ajustando aqui, tá? Como se fosse um óculos. Catéter tipo óculos. Tem o outro também que você vai ter que tomar cuidado na hora de colocar. Algumas pessoas colocam e amarram ele atrás da cabeça, né? Como fosse esse daqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar meu óculos, na minha cabeça vai doer, é pior, professor. Mas tem esse daqui também, ó, que é o mais comum, tá, turma? Ó, esse daqui é o mais comum. O qual vai ser colocado no narizinho do paciente. E aí, turma, você vai passar por detrás da orelha dele, tá? Ó, você vai passar o catéter, vou até dar um zoom aqui para você não perder. Ó, você vai passar o catéter por detrás da orelha da paciente e vai fechar aqui. Você não vai passar por detrás e fechar lá atrás da cabeça dela, não, tá? Ó, passou, ó, colocou o catéter nasal e passa por detrás da orelhinha dela, beleza? E como é que vai ser a FO2 dele aqui? Lembrando que ele vai ofertar de 1 a 6 litros. E aí, você pode chegar no plantão e ver uma pessoa colocando aquele a 8 litros. Vai estar servindo? Vai só estar gastando oxigênio, tá? Porque ele não vai conseguir ofertar mais que isso, não. E aí, acaba o oxigênio aí da tua unidade, você não sabe por quê, tá? Tá destruindo oxigênio aí, porque não tá na aula do professor João. Então, ó, se você tá na aula agora, deixa o teu like e se inscreve aqui no canal. Porque temos uma missão de chegar a 100 mil seguidores até o Natal. Ei, será que a gente consegue essa meta? Só depende de você. Então, compartilhe essa live com o máximo de pessoas. Então, voltando, turma. Eu tenho um fluxo, como eu falei para vocês, é de 1 a 6 litros. E novamente, assim como o catéter nasal. Tá com dúvida? É só somar mais 4. O primeiro é 24, depois você vai somando só mais 4 aqui. Beleza? Simples e fácil essa dica aqui. Por que eu falo isso, turma? Porque pode cair numa questão de concurso para você, certo? Qual é a FO2 de um catéter nasal a 5 litros por minuto? Aí você faz essa tabelinha. Já sei que ele é de 1 a 6. Então coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou colocando. Ó. O ar atmosférico não é 21? O professor João disse que é só somar mais 4. E assim por diante. Então, ó, 21, aí mais 4, né? 1 litro, eu tenho 24. 2 litros, eu tenho 28. É só somando mais 4. Simples e fácil para vocês. Tá? Para não esquecer mais essa dica para o teu plantão e para o teu concurso se cair uma questão como essa. Vamos lá, algumas vantagens do catéter tipo óculos. Ele é seguro e simples, tá? É muito simples de colocar. Facilmente tolerado pelo paciente, diferentemente de um catéter nasal que é mais invasivo. É eficaz para baixas concentrações de oxigênio, certo? Não impede do paciente comer ou falar. Por exemplo, se o paciente estiver com a máscara de Venturi, percebe que até minha voz já ficou diferente, né, com a máscara de Venturi. Então, aí eu tenho uma dificuldade em falar. E se eu tô com essa máscara, para eu me alimentar, eu preciso, vou até colocar aqui, ó, o exemplo aqui para vocês, ó. Percebe que minha voz tá diferente. Para eu alimentar, eu preciso parar minha terapia, minha suplementação de oxigênio, para eu comer. Terminei de comer, volto novamente. É muito mais desconfortável do que para o paciente ali, certo? Mas, professor, você está dizendo que a máscara de Venturi é pior que o catéter tipo óculos? Não estou falando isso. Estou falando vantagens e desvantagens, beleza? E aí, turma, seguindo, eu tenho a minha máscara simples, tá? Vou pegar aqui uma máscara simples, ó. Eu tenho a máscara simples. Essa aqui é uma máscara simples. O que a máscara simples faz? Essa daqui também é muito rara nos seus plantões, tá? Nem essa daqui é uma máscara simples, mas aqui é só para demonstrar para vocês. Mas basicamente,
ela vai ficar assim no teu paciente, ó. Máscara simples, tá? E aí você vai colocar conforme o tamanho do rosto do paciente. Lembrando, ó, é só apertar aqui, ó, que ele apertou no rostinho do professor João. Qual é o problema? Vou abrir aqui para eu falar com vocês. Qual é o problema dessa máscara? A partir de agora dessas máscaras. Se você apertar demais, eu vou começar a marcar o rosto do paciente. E aí eu vou ter lesões por pressões por dispositivos médicos. Porque a máscara tá ali, ó, forçando na cara do teu paciente porque você apertou demais. Então toma muito cuidado com isso que você vai estar fazendo no seu paciente. Então, colocou a máscara, ajusta direitinho e vai ajustando conforme o tamanho dela. Você ajusta aqui, ó. É só puxar essas coisinhas aqui, ó, esses elásticozinhos, que ela vai sendo ajustada, beleza? Não pode estar muito apertada e nem tão frouxa e nem desse jeito. Porque eu já vi, cheguei no plantão para receber o paciente assim, ó, com a máscara desse jeito. Turma, não tá recebendo nada ali, tá? Tem que estar aqui, ó, clopada direitinho no seu rosto, ó, clopada no rostinho do professor. O mal dela pode gerar lesões por pressões, por dispositivos, né? Ó, porque vai ficar apertando aqui no rosto do paciente. Então é assim que você vai utilizar a máscara simples, tá? Máscara simples. Professor, qual é a FO2 dela? Essa máscara, ela vai ofertar de 6, tá? Ó, de 6 a 12 litros. Da FO2 de 35 a 50. Show? Por exemplo, se eu coloco de 5 a 6, eu tenho um FO2 de 40. 6 a 7 litros, FO2 de 50%. 7 a 8 litros, uma FO2 de 60%. E aqui, turma, a partir daqui, a FO2 sempre vai ser 60%. Ah, professor, eu coloquei 12 litros nesse paciente. 12 litros. Qual é a FO2 dele? É calculando mais 4? Não. O máximo dele aqui é 50% a 60%, né? Depende aí da literatura. Então, se eu coloquei 12 litros, eu vou ter ali de 50% a 60%. Beleza? Não passa disso. Não passa, não adianta. É a FO2 que essa máscara permite aqui nesse paciente. Show? Vantagens. Útil para períodos curtos, como transporte de paciente. Sim, vai transportar o paciente, você pode colocar essa máscara. Ajuda a melhorar o oxigênio umidificado. E aqui a gente vai falar mais sobre essa umidificação do oxigênio. Desvantagens. Contraindicada para pacientes que retêm CO2. Por quê, turma? Essa máscara, cadê ela, meu Deus? Tá aqui, ó. Ela é fechadinha, tá? Essa minha aqui é porque ela não é uma máscara simples. Mas ela vem fechadinha, esse daqui. Esses buraquinhos, ela vem fechadinha. Então, turma, quando o paciente expira, esse CO2 fica na máscara e o paciente, quando inspira, ele inala o CO2 novamente. Então, se é um paciente que já está retendo o CO2 e você coloca uma máscara como essa, ele vai reter ainda mais o CO2 ali presente. Beleza? Então toma muito cuidado, como eu sempre falo, avalia o teu paciente para ver a necessidade de qual dispositivo utilizar. A FO2 sempre vai ser maior que 5 litros. Não adianta você querer colocar ali 4 litros, 2 litros, porque não vai ser ofertado da maneira adequada, tá? Pode induzir sensações de claustrofobia, porque está tampando ali o rosto do paciente. A terapia ela é interrompida para a ingestão de alimentos, como falei para vocês, e tem um risco aqui de aspiração. Show? Máscara simples. Nosso próximo dispositivo é a máscara de reinalação parcial e a máscara não reinalante. Prof, qual é a máscara de reinalação parcial? Foca aqui em mim agora, ó. Foca em mim aqui. Quando eu tenho a reinalação imparcial, ela vai ter isso aqui aberto, ó. Consegue observar? Vou até melhorar aqui o foco para vocês, ó. Melhorar o foco. Pronto, tá vendo? Ó? Aqui tá aberto e essa está fechada, certo? Reinalação parcial significa o quê? O paciente vai reinalar parcialmente o CO2 aqui presente, porque ele vai conseguir retirar esse CO2, mas não vai conseguir todo, de maneira geral aqui. Então esse paciente ele acaba reinalando um pouco desse CO2 ali presente, beleza? Assim como, turma, aqui no reservatório dele, quando ele inspira, o ar que ele expirou vai para a bolsa e esse ar ele pode também voltar para o paciente, tá? Ele vai acontecer isso com
com a reinalação parcial. Novamente, aqui para ficar fácil, ó. Ela é abertinha, certo? Ó, consegue observar que ela é aberta. Quando o paciente expira, o paciente expirou, esse oxigênio, ele vai para o reservatório, certo? Ó, o CO2, né, do paciente vai para o reservatório e vai ser misturado ali com o oxigênio também que está sendo administrado, tá? Então é por isso que é uma reinalação parcial. E aí eu tenho a não reinalante. Qual é a diferença da reinalação parcial para a não reinalante? Turma, isso daqui, ó. Ó, vou aqui mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui, ó, uma reinalação parcial, certo? E eu tenho aqui uma não reinalante. Ela aqui é fechada, tá? Vou aqui colocar aqui novamente. Agora, quando eu fechei, eu tenho uma máscara não reinalante, tá? Quando o paciente consegue observar, ó, não sei se vocês vão ver, mas quando eu inspiro, ela fecha. Inspirei, ela vai fechar, fecha esse siliconezinho, ele fecha. E quando eu expiro, esse silicone, ele vai abrir. Por que esse silicone ele vai abrir? Porque ele vai retirar o CO2 daquele paciente. Inspirei, ele fechou. Expirei, ele abriu, tá? Ele vai fazer isso. E ele tem uma válvula aqui dentro também, ó. Esse mesmo processo acontece aqui. O oxigênio, turma, que entra nessa bolsa aqui, na não reinalante, é 100% oxigênio, porque o CO2 ele não vai entrar aqui, porque é tampado, e esse oxigênio ele vai passar, pode passar para o paciente. Ele tem um reservatório de oxigênio a mais, entendeu? Então é por isso dispositivos de oxigênio, tá? Show? Dispositivos de reservatório, como eu falei para vocês anteriormente, show? Então essa é a minha máscara de não reinalante. Reinalação parcial, retirei só isso aqui. Não reinalante, tá aqui, ó. Tá? Não estou falando para vocês retirarem não, pelo amor de Deus, isso tem que ficar claro. Se tá feito, se o produtor fez assim, tem que ser assim. O que algumas pessoas fazem? Pega uma máscara como essa, certo? Ó, que é abertinha. Aí a pessoa pega lá e coloca um esparadrapo. Olha, eu estou salvando a vida desse paciente. Olha como eu sou uma enfermeira maravilhosa, salvando. Ó, tampei aqui agora e só vai respirar 100% oxigênio. Mentira, turma. Não é 100% oxigênio. Por quê? Porque o CO2 não vai conseguir sair. E aí o paciente ele vai reinalar novamente o CO2 ali. Então, se você está fazendo isso, você está prejudicando o paciente, tá? Se foi feito assim, tem que ficar assim. Vamos lá na imagem para vocês entenderem. Olha aqui a não reinalante. Ó, quando o paciente ele expira, essa válvulazinha vai abrir e vai retirar o CO2, fazendo com que o paciente ele não inale novamente esse CO2. E aqui, turma, como eu mostrei, ele é tampado, ou seja, quando o oxigênio ele entra, ele vai para a bolsa, enche a bolsa, porque ele tem aqui oxigênio 100%, e esse oxigênio reservado pode voltar para o paciente, porque essa bolsinha, ela abre, ela só não fecha, tá? Essa bolsinha aqui sempre é fechadinha, mas quando o oxigênio passa, ela vai abrir para esse paciente inspirar 100% oxigênio, certo? Diferente. Aqui eu tenho 100% oxigênio? Não. A reinalante parcial, não. Aqui sim eu tenho 100% de oxigênio. Show? Então essa é a diferenciação entre essas duas máscaras. E aí eu vou trazer vantagens e desvantagens. Turma, a não reinalante, você vai ofertar de 10 a 15 litros, numa FO2 de 30 a 90%, tá? Vantagens. Útil para períodos curtos, distribui o aumento da CO2, umidifica facilmente o oxigênio e não resseca as mucosas. Show? Desvantagens. É quente, incomoda, pode irritar a pele, tem uma vedação hidráulica necessária, interfere na ingestão de alimentos como a fala e a bolsa pode torcer ou dobrar, coisa que não deve acontecer, ela esvaziar totalmente, tá? E aí eu tenho a reinalação parcial, tá? Que é de 6 a 10 litros, certo? De FO2 de 40 a 70. Show, turma? Então essas são as diferenciações entre essas duas máscaras. Perfeito? Ó, percebe que a FO2 na não reinalante é até maior, porque eu tenho um reservatório de oxigênio que vai permitir maiores concentrações de oxigênio para esse paciente.
Show? Estão gostando da aula? Estão gostando de coração? Olha aqui para mim, olha aqui para a carinha do professor, olha. Estão gostando da aula? Até esse momento a aula tá boa. Ei, deixa o teu like, compartilha, se inscreve no canal, porque isso ajuda o professor a trazer mais conteúdos como esses, para te dar um apoio aí na tua faculdade, para te dar um apoio no teu plantão. Porque às vezes essas informações não são distribuídas facilmente. Às vezes as pessoas pagam cursos caros para ter essas informações. E eu estou distribuindo para vocês de forma gratuita. Show? Então deixa o teu like e sobe aí também, ó, na live, sobe na live vários diamantes. Porque eu sempre falo que cada um de vocês, para mim, são diamantes. São diamantes que estão sendo lapidados constantemente. E essa lapidação desse diamante gera uma transformação. E é a transformação que a enfermagem precisa nesse momento. Então, se você é um diamante, você está se lapidando todos os dias, sobe aí vários diamantes na live. Vai, não deixa de subir. Vai, ó. Estoura aí a live de diamantes. Vai, sobe de diamante aí. Sobe. Porque eu tenho certeza que essa live vai te ajudar bastante. Show? Continuando nossa aula aqui. Agora, turma, eu vou falar para vocês do meu dispositivo de alto fluxo, a máscara de Venturi, tá? Aí a máscara de Venturi, ela tem um FO2 controlado. Eu sei a quantidade de FO2 que vai para aquele paciente. Por exemplo, eu tenho um fluxo de 3 a 15 litros, tá? E aí, turma, 3 litros oferta 24, 6 litros oferta 28, 8 litros oferta 31, 12 litros oferta 35, 15 litros oferta 40%, como também 15 litros pode ofertar 50%, tá? Como é que funciona aqui a máscara de Venturi? Vai ter dois modelos, e é por isso que essa tabelinha aqui eu não quero que vocês decorem, vocês vão entender o porquê. Tem dois modelos aqui da máscara de Venturi. Você consegue observar que cada um desses fluxos é uma corzinha diferente nessa máscarazinha aqui que você vai colocar. Corzinha diferente no diluidor. Mas o que acontece? Se você for decorar pelas cores, você vai se ferrar. Porque temos dois produtores dessa máscara. Percebe que as cores vão mudar dessa máscara para essa. Não vai ser as mesmas cores. Então, se você decorou pelas cores, por exemplo, aqui tem um vermelho escuro e eu tenho um laranja. E aqui eu não tenho um laranja nem vermelho. Aliás, tem um laranja, claro, mas eu não tenho um vermelho. E aí, professor, ficou doido. Como é que eu sei? Vocês vão pegar o diluidor de vocês, ó, e vocês vão olhar nessa região aqui. Eu acho que não vai conseguir fazer com que vocês observem. Não vai pegar aqui direitinho. Mas o que acontece, Tom? Nesse diluidor aqui em cima, ó, esse amarelinho, o que ele está me dizendo aqui? Eu tenho 28% e ele vai ofertar 4 litros para aquele paciente. Então, se eu quero ofertar 4 litros para o paciente, vou pegar esse diluidor de 4 litros e eu sei que ele vai ofertar 28% de FO2, tá? Assim como se eu pegar o branco. Por exemplo, o meu branco aqui, ó, ele está falando que vai ofertar uma FO2 de 31% a 6 litros, tá? Em 6 litros, no branquinho, eu vou ofertar 31% de FO2. E assim por diante, tá? Aquela tabelinha vai descrever aqui, ó, o verde. O verde, eu tenho um FO2 de 35 a 8 litros ali. E aí, como é que eu monto a máscara de Venturi? Turma, é simples. Ela vai vir assim, tá? Você pode encaixar esse dispositivo aqui, ó. Encaixou. O que é que eu vou fazer agora? Tá? O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o diluidor e vou colocar nessa região aqui, ó. Coloquei. Montei minha máscara de Venturi, tá? E aí, turma, eu posso vir com esse dispositivozinho aqui e encaixar, ó. Alguém sabe para que serve esse dispositivo na máscara de Venturi? Você já viu esse dispositivo? Aqui, ó, esse branquinho. Isso daqui, turma, é caso o paciente precise de inalação, certo? Inalação não, meu Deus, me fugiu a memória aqui a palavra. Enfim, o paciente ele vai precisar aqui de uma terapia que ele vai inalar algum medicamento. Agora eu me esqueci, fala, meu Deus, o professor agora deu um branco. Eu vou ver aqui. Como é o nome, meu Deus do céu? Me fugiu a memória. Aqui é uma palavrinha tão simples, aquele momento que você pega
aquelas palavras simples, tá? E aeróbico, não, como é? Aerosol, pronto. Eu pego o aerosol ali do paciente, não coloco. Agora eu lembrei, ô besteira, uma palavra simples, o professor esquecendo, pronto. Em vez de eu fazer o aerosol dessa maneira, né, que algumas pessoas fazem o quê? Tá ali na máscara de Venturi, vixe, o paciente precisa de um aerosol. O que é que ele faz? Tira a máscara e coloca o aerosol. Não precisa disso. Você vai ligar o aerosol do paciente aqui, ó, tá? Aqui. Você liga aqui, o paciente vai receber o oxigênio, como também o aerosol. Show? E aí, turma, só pra gente finalizar, vocês vão pegar o seu látex. Ó, só pegar aqui meu látex. Pego o meu látex, conecto ao meu fluxo, ao meu diluidor, certo? Ó, látex conectado. E a pontinha lá do meu látex, eu vou ligar no meu umidificador. É assim que funciona. Show? É assim como a gente vai manipular a máscara de Venturi. Conectei essa partezinha branca. Coloquei o diluidor conforme aqui a necessidade do paciente. Posso colocar o dispositivo de aerosol e aí eu começo a terapia desse paciente. Lembrando, turma, esses buraquinhos aqui, ó, você não vai tampar, tá? Isso daqui você não tampa. Se você tampar, o paciente vai começar a inalar CO2. Toma muito cuidado com essa prática, beleza? Esse é um dispositivo de alto fluxo, a máscara de Venturi. Seguindo nossa aula aqui. Turma, tem outro dispositivozinho que vai ser bem parecido com a máscara de Venturi, só porque ele vai de um traqueóstomo do paciente. Por quê? Eu já vi na minha prática o seguinte, deixa eu só desconectar aqui. Eu já vi na minha prática o seguinte, o paciente está com traqueóstomo e tá ali com a máscara de Venturi aqui no rosto. Tá servindo de alguma coisa? O que é que vocês acham? Ó, o paciente está traqueostomizado e ele tá com a máscara de Venturi. Tá servindo de alguma coisa? Não tá, turma. O paciente traqueostomizado, ele vai respirar por aqui, ó, pelo traqueóstomo. E aí tem um dispositivo adequado que vai ser no traqueóstomo do paciente. Tá, professor, não tem esse dispositivo. Aí você vai manipular, vai dar o teu jeitinho no plantão para colocar uma máscara de Venturi, por exemplo, nessa região. E aí fazer a terapia nesse paciente, beleza? É uma das opções que a gente tem para fazer em pacientes traqueostomizados. É uma dica que eu deixo para a vida de vocês. Porque eu já vi isso, tá? Paciente traqueostomizado com máscara, não tem sentido. E aí, turma, eu vou deixar essa perguntinha aqui para vocês. Posso modificar a oxigenação? E aí? Dessas terapias aqui todas que eu falei, eu vou umidificar o oxigênio? O que é que vocês acham? Lembra que eu falei que uma das funções da via aérea era umidificar? E se eu estou colocando oxigênio, será que eu vou ter que umidificar ou não esse paciente? Comenta aí pra mim. Valeu-me Deus. Derrubando aqui. E aí, turma, vou umidificar ou não vou esse paciente? Entenda. Baixo fluxo. O segredo é a palavrinha mágica do professor. Depende. Depende. Vamos aqui entender. Pacientes com baixo fluxo. Você vai umidificar de 4 a 5 litros. Não precisa umidificar, tá? É um paciente que está ali em baixo fluxo, tá de 4 a 5 litros, não necessariamente você vai umidificar, tá? Pacientes com alto fluxo, você vai umidificar caso ele fique por mais de 24 horas na terapia. É um paciente que você sabe que ele vai ficar mais de 24 horas, mais tempo ali com a máscara de Venturi, e aí sim você vai umidificar. No transporte do paciente, retirar o umidificador. Por quê? O que pode acontecer? Quando você enche com o líquido aqui, já pergunto, você vai encher não, né? Você vai colocar aqui o nível adequado do líquido que vai aqui no umidificador, com o quê? Soro fisiológico, água destilada, e aí? Deixa essa pergunta para vocês. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? O líquido que está aqui dentro, se você for transportar o paciente junto, esse líquido pode passar para cá, ó, pode passar para cá, e o paciente, ele pode aspirar. E aí o paciente pode ter uma pneumonia broncoaspirativa por conta desse umidificador. Se você for manipular ele e aí o paciente está ligado na terapia, tá? Então toma muito cuidado com essa prática. Pacientes traqueostomizados, necessariamente eles vão ter que estar umidificados. Show? E aí, turma? Soro fisiológico
ou água destilada? E aí, vou deixar essa perguntinha para vocês. Vou fazer o seguinte. Ao final dessa aula, vocês vão deixar o comentário aqui. Professor, responde, umidifica ou não? E eu vou responder nos comentários dessa live, tá? Nessa live, como também no Enfer Plus, porque essa aula vai para o Enfer Plus, que é a minha plataforma de lives. Então, aqui vai para o Enfer Plus e lá eu vou responder os alunos aqui nas dúvidas deles. Mas eu vou deixar aí, ó, umidifica com soro ou com água destilada? E aí, turma? Deixar essa perguntinha aí para vocês me fazerem aqui nos comentários, tá? Show? Então vamos lá, turma. Aí agora eu vou destacar para vocês só em relação à avaliação da saturação desse paciente. Por exemplo, quando utilizar o oxigênio, paciente DPOC, você vai utilizar quando a saturação estiver abaixo de 88%. O normal desses pacientes é uma saturação de 88% a 92%. Condições agudas, você pode encontrar essa saturação inferior a 92%. E aí o nosso alvo, quando eu vou ofertar o oxigênio dele, é deixar essa saturação de 92% a 96%. Repetindo, pacientes DPOcíticos. Quando é que eu vou utilizar o oxigênio? Quando a saturação estiver menor que 88%. E aí, turma, a saturação ali que você vai encontrar nesse paciente depois que ofertou o oxigênio, você vai ter um objetivo de alcançar 88% a 92%. Beleza? Em condições agudas, que é pacientes mais graves, você vai encontrar uma saturação, um alvo que você vai ter de 92% a 96%. Beleza? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Já aqui, turma, nas cânulas nasais, o que é que você vai fazer? Você pode ofertar de 1 a 2 litros em cânulas nasais, de 2 a 4 litros através da máscara de Venturi. E aí eu vou ter aqui uma porcentagem de 24% ou 28%. Essa é a margem que eu vou conseguir para ter aquela saturação que eu falei para vocês. Beleza? Então é isso que eu quero que vocês entendam. E aí, turma, na hipoxemia, o que é que eu vou fazer? Na hipoxemia, pacientes que estão ali, não estão conseguindo respirar adequadamente, você vai ofertar de 5 a 10 litros em máscara facial simples, 15 litros em máscara com reservatório, em cânulas de alto fluxo, que no caso é a nossa máscara de Venturi, faltou não sair, nossa máscara de Venturi, eu vou ter que utilizar uma FO2 de 35%, beleza? É isso que eu quero que vocês entendam. Máscara facial, 5 a 10, máscara com reservatório, 15 litros, cânula de alto fluxo, 35%, superior a 35%. Beleza, turma? E aqui, turma, eu vou deixar para vocês tirarem um print bem bonitinho, que é um quadro que eu vou ter que avaliar quando esse paciente está com a intoxicação por monóxido de carbono. Então, paciente, sinais e sintomas, ele pode ter perda da consciência, cefaleia, confusão mental, fadiga, tontura. Inclusive, se você quiser esse material, eu vou fazer melhor. Comenta aqui, ó, você vai comentar oxigenoterapia. E eu vou disponibilizar nos meus slides. Eu não faço isso com qualquer pessoa, tá? Então, comenta oxigenoterapia e eu vou disponibilizar os slides para vocês. E essa tabelinha vai junto, tá? Na asma, paciente acima de 6 anos, você vai ter que utilizar o puffzinho, certo? E aí, turma, o que vai acontecer? Eu vou precisar na asma acima de 6 anos de 10 puff repetido a cada 20 minutos, tá? Que é o puffzinho aqui, ó, com o meu extensor, tá? E a máscarazinha ali naquele paciente. Já em pacientes abaixo de 6 anos, eu vou precisar de 4 a 6 puff, repetindo também ali a cada 20 minutos. Show? Show, turma? Então essas são as duas condições da oxigenoterapia que vocês vão utilizar. Ei, lembra que eu falei que quem ficasse no final iria ganhar um presentão? Turma, seguinte, nesse exato momento eu vou estar abrindo vagas para o Enfer Plus. O Enfer Plus é minha plataforma de lives, minha plataforma de aulas. Lá vocês vão ter diversos conteúdos. Já tem mais de 100 aulas já gravadas para vocês. Tem material em PDF. Vocês têm tido dúvidas comigo, certo? É um ambiente realmente de aprendizado, um foco maior na enfermagem, conteúdos mais aprofundados. Porque alguns conteúdos que vocês veem aqui no YouTube são muito superficiais. E lá no Enfer Plus, vocês vão ter sim um conteúdo mais aprofundado aqui com vocês, tá? Além disso,
tá? Além disso, estou disponibilizando lá dentro aula sobre urgência e emergência, aula sobre oxigenoterapia, aula sobre exames laboratoriais, aula sobre feridas, aula sobre cálculos de medicamento, aula sobre questões de concurso, onde tem várias questões lá que eu sento com vocês e respondo, do estilo do professor João. Tem mais de 100 questões já respondidas lá. O EnferPlus é uma plataforma que eu quero que ele revolucione a assistência aqui de enfermagem. Você enfermeiro, você técnico de enfermagem, você estudante de enfermagem, pode utilizar o EnferPlus em qualquer lugar. Hoje o EnferPlus, se você quiser fazer parte, ele está por R$ 97,00. R$ 97,00. Mas apenas hoje, tá? Apenas hoje, ou até quando essa live durar, porque essa aula vai para o EnferPlus. Ela não fica aqui, tá, turma? Ela não fica aqui. Apenas hoje, o EnferPlus vai sair por R$ 27,90. Turma, é um programa de assinatura, tá? É um programa de assinatura. Você só vai pagar por mês apenas R$ 27,90. Apenas isso, por mês. Não vai comprometer mais nada do teu cartão. Apenas R$ 27,90. Menos de 80 centavos, ó, 80 centavos por dia. Tenho certeza que hoje você já gastou mais de 80 centavos. E esses 80 centavos não mudou nada na sua vida. Mas agora esses 80 centavos podem fazer a diferença na sua assistência de enfermagem. Então, nesse exato momento, vocês vão ver no chat, um link fixado, tem um link da inscrição do EnferPlus. Cliquem lá, garanta a tua vaga, porque eu tenho certeza que o EnferPlus vai mudar a tua assistência de enfermagem. Lembrando que você tem 7 dias de garantia. Professor, assisti, não gostei do EnferPlus. Você tem 7 dias para pedir o teu reembolso, tá? É uma oportunidade que eu estou deixando para vocês. Ó, turma, ele estava por R$ 97,00. 97. E vocês vão estar adquirindo hoje por R$ 27,90. Menos de 80 centavos por dia. Vou até ver se eu consigo transmitir um vídeo aqui do EnferPlus para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir ele rapidinho para mostrar como é fantástico essa minha plataforma. Turma, eu tenho um carinho muito grande por ele, sabe? É um projeto novo que eu estou lançando aos poucos, certo? São poucas pessoas que vão adquirir por esse preço de R$ 27,90. Então, se eu fosse você, corria para fazer parte, porque eu não sei até quando esse preço vai durar, porque todo mês, turma, é acrescentado mais conteúdos dentro do EnferPlus. Então, por exemplo, hoje tem mais de 100 aulas lá. Amanhã pode mudar isso daí. Amanhã pode ter mais de 200 aulas. E assim por diante, porque todo mês o EnferPlus ele recebe atualizações. Então você que está dentro dele já consegue fazer essas atualizações sem pagar mais nada. Você que está adquirindo por esse preço de hoje, por R$ 27,90. Quem adquirir depois, que é os R$ 97,00, vai ter as mesmas oportunidades. Só porque com um valor diferente, beleza? Vou aqui agora mostrar o EnferPlus para vocês verem essa plataforma maravilhosa que é o EnferPlus. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o EnferPlus. Pronto. Deixa eu só dar um upzinho aqui. Deixa eu me subir aqui. Show, 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 show. Turma, esse daqui que vocês estão vendo agora é o EnferPlus. Olha só a quantidade de aulas. Ó, exames laboratoriais, cuidados com punção, tubo de coleta, hemograma completo, certo? Material da aula. Tem aqui, ó, cálculo de medicação, ó, revisão da matemática, regra de 3, transformação, concentração de volume, gotejamento, para concursos, o que é que cai, diluição, insulina, soroterapia. Turma, isso aqui poucas pessoas falam, tá? Mas isso aqui é importante a gente falar. Tem aqui uma aula apenas sobre criar artigos acadêmicos. Você que está aí no seu concurso, você tem essa oportunidade aqui para vocês, ó. Vocês têm aulas sobre feridas, avaliação, oxigenoterapia, já tem uma aula lá. Temos exames físicos, semiologia, tá? Temos aqui apenas aulas sobre curativos, temos manifestações clínicas, tá? Aqui nos pacientes. Temos aulas aqui sobre feridas operatórias, urgência e emergência, olha só que maravilha. E eu tenho também
questões de concurso, ó, várias questões aqui para vocês já respondidas com os materiais diretamente para vocês. Novamente, link ele vai estar no chat, certo? No seu chat, o link vai estar disponível, tá, turma? E aí, gostou da oportunidade que eu deixei nessa aula para vocês? Se eu fosse você, não perdia mais tempo. Vem fazer parte do Efer Plus e vem fazer parte dessa família maravilhosa. Turma, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham gostado de cada minuto aqui que foi transmitido para vocês. Essa aula foi uma aula fantástica. Poucas pessoas têm a oportunidade de ter uma aula sobre oxigenoterapia. Vou ficando por aqui e te aguardo na próxima segunda-feira em mais uma aula aqui sobre questões de concurso ou feridas, enfim, nosso canal está a todo vapor. Beijão e até a próxima aula. Valeu, turma!